parecia que ela não estava sendo vista, só que ela participou da história do Messias. Parecia que ele não estava sendo visto, mas ele venceu muitas batalhas e participou da história do Messias. Ele tem um bom plano para você. Eu me chamo Valéria e hoje eu quero falar sobre o Deus que me vê, como viu Lia, como viu Davi. Amiga, eu como mulher já aprendi e aprendo muitas coisas que a sociedade trata como óbvio para mim como mulher, mas como raro e incrível quando um homem faz. E eu acho que você me entende. E isso já me gerou muitas vezes a sensação de que eu não estava sendo vista. Só que isso pelos olhos humanos e não pelos olhos de Deus. E você sabe o que eu tô falando. Valéria, mas Deus vê todo mundo. Sim, ele vê, só que às vezes a gente não sente que ele vê. E eu tava fazendo um devocional em Salmos, onde Davi se sentia desamparado e sentia que ele não estava sendo visto, sabe? Ah, eu peguei um algodão bolinha pra passar no canto da unha, gente. Meu Deus. Peraí. Esse aqui é o correto. No Salmo 69, Davi se sente desamparado, sabe? Ele pede para que Deus não esconda o rosto dele e ele relata que os inimigos dele estão dizendo que Deus deixou ele, porque afinal ele está perdendo as batalhas. Na história de Lia, acontece muito parecido, porque quando ela tem um dos filhos, ela diz assim: agora me amará o meu marido. E aí ela tem outros filhos e ela continua assim. Cadê a atenção do meu marido? Então ela estava sendo rejeitada de forma social, porque Raquel era a preferida, só que Deus estava escolhendo ela. Tanto que hoje a gente sabe que dos filhos dela veio Jesus, o Cristo. Então, parecia que ela estava sendo desprezada aos olhos humanos, assim como parecia que Davi estava sendo esquecido por Deus aos olhos humanos, só que Deus escolheu ela para a história do Messias. E Deus escolheu a Davi para a história do Messias também. Então eu percebo que a gente se sentir sozinho com base nas nossas circunstâncias humanas é normal, porque são os nossos sentimentos, sabe? Mas esses sentimentos não podem estar acima da razão. Por exemplo, Davi tá desesperado e ele tá assim: ai, não esconde de mim o seu rosto, meu Deus. Mas ele está orando, ele está levando a angústia dele para Deus. Ele não tá deixando que aquela angústia consuma ele e que ele se afogue naquela angústia. Ele leva o sentimento de solidão para Deus, porque você acha que ele não se lembrava de todas as outras vezes que Deus tinha feito com que ele vencesse as batalhas? Então, a nossa razão precisa estar nessa fé, sabe? A nossa fé precisa ser maior do que as nossas emoções. E nisso, se a nossa razão é formada pela fé, é ensinada pela fé, nós vamos deixar com que esses sentimentos venham, mas que eles sejam levados para Deus e assim eles passem e assim eles sejam resolvidos em Deus. Se a Bíblia diz que Deus nos vê, então nós precisamos acreditar nisso, levar isso como a verdade da nossa existência e não simplesmente dizer: ah, eu estou sozinho, ah, não vai dar certo. Porque Deus está nos vendo. E se nós estamos em uma relação com Ele, e se a nossa razão está sendo entregue para Ele, então todas as coisas passam a mudar. E os nossos sentimentos são submetidos a Ele. E aquela solidão some. Porque Ele é a nossa companhia. E também nos dará companhia. Mas isso é assunto para outro vídeo. O principal aqui é que, amiga, o próprio Deus está com você. O próprio Deus entregou o seu filho por você. E através dele, todas nós podemos fazer parte da história do Messias. Você pode até dizer: essas histórias são muito antigas. Tudo bem, então tem uma outra um pouco mais recente, mais ou menos 200 anos depois de Cristo, da Perpétua. Essa mulher fez algo que foi considerado rebeldia no tempo dela, para a sociedade do tempo dela. Por quê? Ela não negou Jesus por nada e ela morreu por causa disso. Ela foi perseguida e morreu por causa disso. Mas
O pai dela implorou de joelhos e chorando para que ela negasse a Jesus. E ela não fez isso. Ela deixou que a fé dela fosse acima da sociedade. E para quem não sabe, ela devia obediência total ao seu pai naquele momento, naquela sociedade. Ela escolheu estar obedecendo a Jesus, ela escolheu ser mal vista pelos homens e muito bem vista por Deus. Ela deixou um legado. E ela passou a servir de inspiração para outras mulheres que também estavam sendo ameaçadas, como aquela mulher que realmente escolheu levar Cristo com ela. Então, você acha mesmo que Deus não estava vendo ela? Aos olhos humanos, alguém pode dizer, mas deixou ela morrer, ela ser perseguida. Só que, aos olhos da palavra de Deus, é lucro você ser perseguido por estar com Cristo. Então, ela estava sendo vista por Deus, assim como Lia estava sendo vista, assim como Davi estava sendo visto. Davi e Lia participaram da história do Messias, apesar dos sofrimentos terrenos. E Perpétua também participou, porque o legado que ela deixou foi de que o Senhor é maior do que qualquer coisa nessa terra. Quando eu me lembro dessas coisas, eu sei que eu estou sendo vista. Quando eu me lembro da verdade da palavra de Deus, eu sei que Ele me vê e que Ele escreveu uma boa história para eu participar. Então, eu volto os meus sentimentos para Ele e assim eu vencerei. Assim como foi para mim, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários também. Eu creio que Deus me vê, apesar das circunstâncias, porque Deus está te vendo. E quando a gente declara isso, as coisas também passam a mudar. Eu trouxe isso aqui para te lembrar que Deus não deixa de te ver, mesmo em meio à injustiça. Mesmo que você esteja sendo mais produtivo do que alguém que não é e essa pessoa é mais vista do que você. Deus não deixa de te ver quando você pratica justiça e outros são injustos. Deus não deixa de te ver. Ele tem um bom plano para você. Então compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa ser vista, que precisa se lembrar que os olhos de Deus estão sobre ela. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever para na próxima semana a gente conversar um pouco mais. Por exemplo, Davi tá desesperado e ele tá assim, ai, não esconde de mim o seu rosto, meu Deus. Mas ele está orando, ele está levando a angústia dele para Deus. Ele leva o sentimento de solidão para Deus, porque você acha que ele não se lembrava de todas as outras vezes que Deus tinha feito com que ele vencesse as batalhas?